logo no início do nosso bate-papo com a participação do jornalista José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Seja muito bem-vindo, Encinas, tudo bem? Olá, Beto. Olá, os amigos que acompanham o Farol. Tudo bem, Beto? E você? Passou bem o Natal? Graças a Deus, tudo bem, né? Entre sustos e realidade, a gente conseguiu superar. O Encinas, eu estava falando, gostaria de abordar um pouco mais contigo nesse comecinho do programa, exatamente esse cancelamento de voos. E num primeiro momento, nós tivemos a impressão que esses voos tivessem sido cancelados em função da pandemia, mas foi por falta de comandante, falta de tripulante, né, Encinas? Isso mesmo, Beto. Falta de tripulação aí impediu que muitos, né, milhares de voos aí pudessem decolar, né, Beto? Então, realmente é uma situação aí que está cada dia se agravando mais na Europa e nos Estados Unidos também, Beto. Hoje eu estava acompanhando uma entrevista do médico Dr. Luiz Fernando Correia, que mora nos Estados Unidos, e ele estava justamente abordando isso, a quantidade de voos lá nos Estados Unidos que deixaram de decolarem, né? Os aviões deixaram de decolar justamente por isso que você acabou de falar, falta de tripulação, né? Muitos pilotos, pessoas que trabalham né, nos voos, pegaram a Covid, né? E com isso as empresas não têm como substituir, né, Beto? É um pessoal especializado para fazer aquele serviço e você não tem como, de uma hora para outra, ficar arrumando pilotos aí para colocar, para fazer um voo, né? O que seria aí temerário, né, Beto? Porque as equipes são muito treinadas para aqueles determinados voos, né, específicos. Então, realmente é mais uma das dificuldades aí que o coronavírus tem causado aí, o atraso de voos, justamente, né, Beto, nessa época do ano em que a quantidade de voos aumenta bastante, porque as pessoas querem se encontrar com seus familiares. Exato, e aqui no Brasil, particularmente, ainda não saiu nenhuma medida concreta contra Itapemirim também, né, Cenas, aquele absurdo que aconteceu há uma Nossa. semana e meia, muita gente ainda nos aeroportos, né? Verdade, Beto. Cenas lamentáveis, né? De pessoas dormindo no aeroporto, sem ter ali um mínimo de satisfação, né, Beto? Polícia Federal ali tentando organizar alguma coisa, né? Fazendo boletins de ocorrência, mas a viagem que é bom, né? No caso, a realocação para outras empresas, que seria a coisa mais certa a se fazer, não foi feito, né, Beto? Então, as pessoas que tinham aí viagens marcadas por essa empresa aérea, né, pela Itapemirim, acabaram ficando aí de mãos abanando, né, Beto? Muitas dormindo no aeroporto. Imagina a situação, Beto, de alguém que tinha viajado e estaria retornando para sua casa, né? E não ter essa condição de voltar para sua casa. Realmente lamentável, né, Beto? Enquanto isso, o dono está aí esbanjando o dinheiro fora do país, né, Beto? É isso aí, é isso aí. Cenas que tendem a ser ainda mais graves até o final desse ano. Bom, Encinas, normalmente, a gente que já tem uma longa jornada aí no jornalismo, a gente sabe que antigamente era muito comum, né, véspera de Natal, mas principalmente véspera de Réveillon, as prefeituras e governos, de um modo geral, se mexem para fazer alguma maldade, para fazer alguma coisa, para dar alguma notícia ruim, né, porque só fica tão envolvido em festas que acaba não percebendo esses gestos, né, dos governantes. E você me parece que pegou, pelo menos, vem por aí um aluguel milionário, mais um aluguel milionário da nossa prefeitura? É isso, Beto. Nós temos dois assuntos, né? Esse do aluguel que a prefeitura vai fazer e também o índice inflacionário aí, né, Beto, do IPTU. Então vamos começar, como você solicitou aí, do aluguel de um prédio, Beto, que é localizado lá na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva. Um prédio, né, Beto, já conhecido por muito, 97 até 2004, ele foi a sede da prefeitura. Você se lembra, né? Antes do Peugeot comprar lá assim, aquele prédio do edifício Prada, né, Beto? A prefeitura funcionava nesse prédio alugado na época do empresário Luiz Henrique Quintino. E depois houve até muitos problemas com aquele prédio, né, Beto? Inclusive, na época, aquela organização, aquela ONG, Defende, ela entrou na justiça alegando que os aluguéis estavam superfaturados, né, Beto?
E o processo ainda corre na justiça, ele já condenou em primeira instância aí o Quintal, mas ele está procurando se defender dessas decisões contrárias. E na última sexta-feira, Beto, foi anunciado aí pela prefeitura o aluguel daquele prédio para receber 12 repartições públicas, Beto. A prefeitura, como você sabe, ela paga os aluguéis, né, de muitos prédios aí para funcionarem repartições públicas. E para tentar, no caso, né, é a justificativa da prefeitura, minimizar o valor desses aluguéis, ela pretende alugar um local bem amplo, como é esse prédio, né, Beto, lá localizado na Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, pretende ali instalar o NAC, que seria, Beto, o Núcleo de Atendimento ao Cidadão. Ali, a prefeitura pretende colocar 12 repartições públicas. E hoje a prefeitura paga aí aluguéis separadamente, né? Cada um fica num lugar. E agora a ideia da prefeitura é concentrar esse atendimento aí às pessoas lá nesse prédio da Avenida Dr. Lauro Correia da Silva. Só para você ter uma ideia, Beto, dessas repartições vão ser realocadas lá nesse prédio pertence, né, ao empresário Luiz Henrique Quintal. O Ceprosom vai para lá, Beto, a Casa dos Conselhos, o Centro Educacional João Fischer Sobrinho, que é para deficientes visuais, também vai ficar ali, o Centro de Referência em Assistência Social, Beto, o CREAS, também vai para lá. Os dois cartórios eleitorais, Beto, o da 66 e o da 399, também vão para esse prédio. Então a prefeitura deixará de pagar os aluguéis dos cartórios. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o SEJUSC, também vai para esse local. O PROCON é outro órgão que vai lá para o prédio da Dr. Lauro Correia da Silva. O NECRIM, que é o Núcleo Especial. A Junta Militar, né, também é outra repartição que vai para lá. O PST, que é um Programa de Saúde do Trabalhador, vai para lá também. E, para finalizar, Beto, o Escritório de Defesa Agropecuária, que é quem paga aluguel, vai para esse prédio. Então, a justificativa é essa, Beto. Ela vai deixar de pagar a locação de todos esses imóveis e vai ter, no caso, até uma economia, pagando apenas um aluguel, que seria aí para o empresário Luiz Henrique Quintal. E o valor em torno de 70 a 80 mil reais por mês, viu, Beto? Bom, duas observações a fazer, né, Sinas? A primeira delas, bastante importante e conveniente, né, que a prefeitura pormenorizasse o que realmente gasta com todos esses aluguéis. E vários desses serviços que você apontou, Sinas, se não me falha a memória, eles são realizados naquele prédio anexo ao Shopping Pátio, shopping esse que se localiza próximo da própria prefeitura. Então, acho que seria, pelo menos de bom tom, que a prefeitura demonstrasse se haverá ou não economia. E o segundo ponto, que chama muita atenção, é o seguinte: se já há uma demanda judicial, né, que envolveu esse empresário e a prefeitura, por que a prefeitura escolhe novamente um prédio desse empresário? Eu acho que é, no mínimo, assim, um contrassenso, uma falta de habilidade, uma falta de ética, para dizer o mínimo, viu, Encinas? Tantos prédios que poderiam ser escolhidos aí, vai justamente num, inclusive, eventual candidato à prefeitura daqui a 3 anos. Acho que uma medida meia capiciosa, para se dizer o mínimo. É verdade. Então, a prefeitura ela tem como justificativa, Beto, que esse processo agora do aluguel, esse novo aluguel que será feito, ele foi aí, todo o processo desse aluguel foi mostrado, né, para o Ministério Público, que avaliou aí todas as situações, inclusive a promotora atual não colocou nenhuma objeção para que o negócio fosse concretizado. Como eu falei, Beto, ainda tem essa demanda judicial. Caso o empresário Luiz Henrique Quintal seja condenado nesse processo, o prédio, inclusive, Beto, pode ir a leilão, né? Inclusive, a prefeitura tem até interesse de adquirir esse prédio como parte de pagamento da dívida, né, Beto? Então, é uma demanda ainda que está na justiça. O depósito, esse depósito de aluguel vai ser feito de forma judicial para o empresário e, caso futuramente ele seja condenado, né, esse valor não será liberado para ele. Agora, caso ele consiga na justiça
comprovar que não houve lá superfaturamento dos aluguéis anteriores, né, Beto, de 97 a 2004, aí sim ele vai poder ficar com esse dinheiro do depósito que vai ser feito a partir aí de março, mais ou menos, viu, Beto? Eu vou explicar, é que o prédio ainda vai passar por algumas obras de adequação para receber esses 12 imóveis, né, essas 12 repartições que vão para lá, então vão ser feitas obras de adequação. Essas obras, Beto, a previsão é de que elas demorem 2 meses, ou seja, em janeiro e fevereiro elas devem estar concluídas aí, em março é provável que as repartições mudem, né, para esse prédio aí, lá da Avenida Dr. Lauro Corrêa da Silva. Perfeito. Bom, nada contra. Se houver economia e mais facilidade para as pessoas, para se deslocarem, para serem bem atendidas, eu acho que aí se justifica. Do contrário, não. Bom, Encinas, você também tem mais informações para nos dar. Isso, é do IPTU, né, Beto? Como todo final de ano, né, Beto, aquele índice da inflação, a Prefeitura acaba divulgando quanto será o aumento do IPTU do ano seguinte. E a inflação, Beto, acumulada de dezembro do ano passado até novembro de 2021, ela chegou aí, Beto, ao índice de 10,74%. Então, esse será o índice de reajuste que nós teremos que pagar aí no IPTU ano. Agora, a Prefeitura também divulgou, Beto, uma informação de que, caso, né, o proprietário aí do imóvel queira pagar o imposto à vista em uma parcela, ele terá um desconto de 10%, o que na teoria, né, Beto, anularia aí esse aumento de 10,74%. No entanto, né, Beto, que também não é todo mundo que vai ter ali o dinheiro disponível, né, para pagar tudo em uma vez. Então, o pagamento, né, à vista, feito aí em abril, assim como o pagamento também da primeira parcela para quem resolver parcelar aí em 9 vezes, né, Beto, que é o mais comum, né? A maioria das pessoas opta, né, pelo pagamento em 9 parcelas. É isso então, Beto. Tá certo. Então, quer dizer, à vista, 10% anula esse efeito, mas também fica bem pesado, porque lembrando, né, Encinas, daqui a pouco vem IPVA também, para quem tem carro, e isso é muito pesado, e teremos uma surpresa bastante negativa com relação ao próximo IPVA, né, Encinas? Promete vir salgado. Sim, Beto, a valorização dos veículos seminovos, né, Beto, vai fazer com que o IPVA aumente bastante, né? Em torno aí, acho que de mais de 15%, né, Beto? Será um valor aí próximo até de 20% de aumento em virtude do aquecimento aí do mercado de veículos seminovos, né, Beto? Tudo isso causado pela pandemia, né? Muitos veículos novos deixaram aí de ser fabricados, né, Beto? Em virtude da falta de peças, né? O setor aí acabou sendo, principalmente aqueles componentes eletrônicos, né, Beto, que vinham aí de outros países, deixaram de ser produzidos durante a pandemia e com isso muitos carros novos não foram fabricados, né, ou ficaram aguardando essas peças e com isso foi aquecendo o mercado de seminovos, houve um aumento e agora vai refletir no IPVA, Beto. Bom, deixa eu te passar uma última informação, eu ia até colocar no meu editorial de hoje, mas acabou passando, mas a pneumologista Margarete Dalcomes, isso vale informação de utilidade pública, inclusive, ela disse que é possível, Encinas e amigos, a pegar o vírus H3N2 da influenza e o coronavírus ao mesmo tempo. Então, a recomendação para que pessoas que tenham esses sintomas de gripe e resfriado podem estar com as duas patologias. Então, Beto, eu também meio temeroso quanto a isso, porque eu estou com um pouco de tosse também, mas eu também vi uma reportagem em relação a isso, que é importante, né, quem está com esse tipo de problema, continuar usando as máscaras, né, Beto? Em momento algum, elas foram liberadas, assim, como muitas pessoas pensam. Portanto, é importante continuar usando máscaras aí para evitar a transmissão aí, tanto da gripe, né, Beto, dessa influenza nova aí, que está atingindo muita gente, como também do coronavírus. Perfeito. Bom, logo mais então, nós teremos a nossa edição de fim de ano da nossa segunda esportiva. Vamos a um bate-bola e falar dos principais acontecimentos de 2021. Até mais à noite então, Encinas. Muito obrigado e até lá. Um grande abraço a você, Beto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.